Vamos conversar agora com o César Silvestre Filho, ex-prefeito de Guarapuava, presidente estadual do Podemos. Presidente César, bem-vindo ao Jornal da Mercosul, bom dia. Bom dia, Daniel, bom dia a todos os ouvintes. Prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre, primeiro, a filiação do ex-juiz Sérgio Moro, o que representa a candidatura, sobretudo para o Paraná, pelo fato de o ex-juiz ser paranaense, ter construído a Lava Jato aqui em Curitiba. Bom, a candidatura do Moro, para nós do Podemos no Paraná, antes de mais nada, representa a consolidação de um projeto, né? O partido tem sido trabalhado ao longo desses últimos anos para se fortalecer, buscar uma identidade que vinha sendo feita muito pela atuação dos senadores que nós temos. Hoje os 3 senadores do Paraná são do Podemos, mas com a filiação do Moro e a perspectiva dessa disputa à presidência da República, é evidente que coloca o partido numa posição de protagonismo muito grande. Nós sabemos que essa polarização que vinha sendo construída entre petismo e bolsonarismo praticamente já anunciava as eleições, né, o resultado das eleições muito antes do processo começar, porque nós não tínhamos ainda uma terceira via que claramente pudesse se colocar como competitiva nesse processo. E a filiação do Moro já mostrou um potencial grande dessa candidatura se firmar realmente como uma ameaça a essa polarização, vamos colocar nesses termos. Uma vez que, tão logo ele já se filiou no partido, ele já apareceu pontuando na terceira colocação, superando outros nomes que vêm trabalhando as suas pré-candidaturas há muito mais tempo, como, por exemplo, o Ciro Gomes. E nós, aqui no Paraná, sobretudo, temos a perspectiva de que ele tem um excelente desempenho aqui, que é o estado dele, né? O que projetou o Moro para o Brasil, para o mundo, foi justamente o trabalho desenvolvido por ele aqui, na capital do estado, pelo trabalho da Lava Jato aqui em Curitiba. E claro que é uma identidade do povo de Curitiba muito grande com essa trajetória, com todo esse trabalho que foi desenvolvido. Então, nós temos uma expectativa de que o Moro tenha um bom desempenho já no início desse processo eleitoral, mas muito calçado, né, no apoio do povo do Paraná, daqui de Curitiba, e claro que isso repercute também no desempenho nosso dentro do processo eleitoral das chapas de deputado estadual, de deputado federal, que já tem demonstrado claramente que é um projeto viável, uma vez que vários deputados, pré-candidatos a deputados, começaram já a nos procurar, né, buscando filiação, porque acreditam no projeto. O Deltan Dallagnol, procurador da República, vai se filiar ao Podemos? Vai, tem uma conversa bem adiantada já com o ex-procurador Deltan. Você já conversou com o procurador Deltan? Tive algumas conversas com ele. Nós temos, inclusive, aí para as próximas semanas mais ajustes a fazer, preparando essa vinda. Há uma expectativa grande também em relação à vinda dele, porque ele vem como pré-candidato a deputado federal. A filiação dele já movimentou muito o mundo da política. Você sabe que político tem faro. Muitos imaginam, né, acreditam, como eu também acredito, que o Deltan tem um imenso potencial eleitoral. Pode ser um grande puxador de votos. E claro que o mundo da política se movimenta muito por conta disso também, né? Outros pré-candidatos já viram que o Podemos será uma excepcional chapa, né, com a chance aí de fazer uma bancada expressiva. E eu, particularmente, também acredito nisso. Tanto que a nossa chapa de deputado federal, nessas últimas semanas, desde as primeiras notícias de que o Deltan poderia se filiar no partido, já melhorou muito, né? Muitos bons nomes nos procuraram, muitos querendo se somar a esse projeto. Porque uma coisa é certa, Denis, milhões de brasileiros hoje estão numa situação que não querem nem o Lula, nem o Bolsonaro. Praticamente metade da população brasileira tem acenado isso, com altíssima rejeição, inclusive esses 2 nomes. Todo esse povo está buscando uma alternativa. Está torcendo para que alguma coisa aconteça, para que essa polarização se quebre e que a gente não fique refém antecipadamente dessa polarização até o último dia. Então, quando você tem um projeto como essa candidatura do Moro, que mostra esse potencial, todas as pessoas já se identificam de cara com essa possibilidade. E o mundo da política acaba manifestando isso também. Então, a expectativa que nós temos é de realmente entrar com protagonismo dentro desse processo, romper essa polarização, oferecer para o Brasil uma alternativa real,
maior contribuição que o nosso partido hoje pode dar para o país é essa, de oferecer uma efetiva alternativa a essa polarização. E é evidente que também esperar que ele tenha um bom desempenho. Porque o que nós conhecemos até hoje é o juiz Sérgio Moro. Um pouco da experiência dele no executivo, que a gente sabe que foi tumultuada, né, muito tumultuada nesse conflito que ele teve com o presidente Bolsonaro. Mas a atuação dele ainda é muito marcada na figura do juiz. A gente vai conhecer agora o político Sérgio Moro, o candidato Sérgio Moro. A expectativa e a torcida, por que não dizer a torcida que eu tenho, é que ele consiga desempenhar nesse novo papel da mesma maneira que ele mostrou na figura do juiz. Uma pessoa determinada, disciplinada, dedicada, com capacidade de compreender o processo como um todo, que tenha a liderança de unir as melhores cabeças do Brasil. Porque sozinho também o Podemos não dá, né? Se não tiver condições de articular para que essa terceira via seja viável, terá de se coligar, e em partidos que haja coligação, haverá necessariamente lá na legenda quem não goste do Sérgio Moro, até pelo passado de juiz. E aí essa é uma construção que não é fácil também, né, presidente? Claro que agora nós temos que fazer a política da vida real. A política da vida real é essa política que tem que conviver, né, com diferenças. E será que o Sérgio Moro está pronto a isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que esse período que o Moro ficou fora da função de juiz, pela passagem que teve em Brasília como ministro da Justiça, só enriqueceu ainda mais a compreensão dele sobre o processo político. Dentro do partido também há resistências num primeiro momento, porque o partido até então não tinha um candidato a presidente, tinha outros deputados ou até lideranças de outros estados com uma afinidade maior, seja com o Bolsonaro, em alguns casos até mesmo com o ex-presidente Lula. Mas a partir do momento que ele vem para o partido com o projeto, internamente nós já consolidamos. Nós vamos buscar, sim, entendimento com outros partidos, buscar ampliar essa aliança. Essas dificuldades vão surgir e não vão ser as únicas. Quando eu falo que a expectativa é que o Moro desempenhe bem esse papel como político, é justamente essa capacidade de convencer, de construir, de convergir. E isso vai ter que se dar não só com os outros partidos, mas com o próprio processo da política, porque nós esperamos que ele se eleja presidente da República. E uma vez eleito, vai ter que ter essa convivência com todas essas diferenças, com toda essa rivalidade, como rotina. Claro. Agora, isso tem uma repercussão direta no estado do Paraná. Porque o Paraná, da mesma maneira que ocorre no cenário nacional, ele tem, digamos assim, duas candidaturas. Tem a candidatura do atual governador, Ratinho Júnior, candidato à reeleição e favorito absoluto a ser reeleito. E tem uma candidatura de oposição, que é a candidatura do Requião, possivelmente pelo PT e os seus partidos satélites, os partidos de esquerda. E ainda que um ou outro nome... vamos lançar o Goura o deputado Goura para governador, a gente sabe que são balões de ensaio. Não tem efetivamente uma chamada terceira via. E na imprensa, o seu nome tem aparecido. Olha, o César Silvestre pode disputar a eleição de governador. Então, primeiro, esse é um fato verdadeiro. Existe a possibilidade de você disputar a eleição de governador do estado do Paraná, ou o Podemos vai aderir à chapa do Ratinho Júnior? Bom, enquanto eu tiver disposição e uma vontade tremenda que tenho de disputar o governo, essa possibilidade vai existir. Eu tenho trabalhado muito fortemente dentro do partido para que a gente tenha uma candidatura própria ao governo do estado. É uma defesa que eu faço, uma questão de coerência da candidatura nacional. É no mínimo constrangedor, na minha opinião, que o partido queira ter uma candidatura nacional levada a sério, forte, né? E, ao mesmo tempo, no estado onde nasce a candidatura, que é aqui no Paraná, a gente tem que conviver num palanque dividido com bolsonaristas. Então, eu entendo que, para dar coerência, para dar força para essa candidatura, seria muito importante nós termos um candidato próprio ao governo do estado. Quando a gente fala em nome de um partido, Daniel, é evidente que eu não posso aqui
falar apenas da minha pretensão. Eu entendo que o Podemos deve construir esse projeto. Nós temos outros nomes. O senador Flávio Arnes já demonstrou vontade e disposição também. Nós temos outras lideranças no interior do Estado. Nós temos 3 senadores da República. Qualquer um dos 3 tem potencial e força eleitoral para uma disputa majoritária. É uma questão muito de conceito, de posicionamento. Eu entendo que o Podemos deveria se posicionar, até porque essa polarização antecipada entre Ratinho, afinado ao Bolsonaro de um lado, e Requião com o Lula de outro, também não agrada a totalidade da população. Tem muito paranaense desconfortável com essa polarização, buscando alternativas. Para você, o Ratinho e o Bolsonaro são o mesmo palanque? Porque o Ratinho ele é do PSD, e o PSD ameaça lançar um candidato nacional ou figurar como vice em algum outro. E isso daria ao Ratinho uma possibilidade de neutralidade na eleição. Diz, olha, que o meu palanque não é o palanque de ninguém, ou é o palanque de todo mundo. Se o Moro quiser vir para o palanque, vem. Se o Bolsonaro quiser vir, vem também. E aí ele ficaria, pelo fato de ele não ser do partido do Bolsonaro, daria a ele a chance de um discurso de neutralidade. Isso cola, não cola, como... Porque tem toda uma questão também de vamos puxar o Álvaro, que é do Podemos, para ser o senador da chapa do Ratinho, passar régua e não ter candidato nenhum e vai todo mundo embora. Porque o que está nos bastidores seria isso. Como que o presidente estadual do Podemos vê essa situação? Bom, eu observo esse processo como você e como todos que têm um pouco de atenção do jogo político. É claro que o Ratinho vai procurar fazer um palanque o mais amplo possível, né, para não ficar atrelado a só uma candidatura do Bolsonaro. Mas, por outro lado, nós sabemos que há uma ligação muito estreita. As principais obras hoje que acontecem no estado do Paraná são obras que o governo federal tem promovido com a Itaipu, são ordens diretas do governo federal para o nosso estado. O maior programa de obras que o Paraná vai viver, que é o programa de concessões agora das rodovias, o governo do estado devolveu a delegação e praticamente entregou para o Ministério da Infraestrutura tocar. Então há uma relação muito estreita entre o que vai acontecer no Paraná e está acontecendo no Paraná com o próprio governo federal do presidente Bolsonaro. Todos os gestos políticos do governador Ratinho ao longo desses últimos anos foi de apoio integral ao Bolsonaro. Quando governadores escreveram cartas de repúdio a ameaças veladas que o Bolsonaro fez, por exemplo, à democracia, o nosso governador se manteve sempre numa postura de solidariedade ao Bolsonaro. Então, não é nem um pouco forçado você compreender que há, sim, uma estreita ligação. Essa ligação é política e administrativa. É claro que o governador pode querer ampliar esse palanque durante o processo eleitoral, mas não tem como chegar na eleição e fingir, né, que é uma candidatura 100% comprometida com o nosso projeto, porque a gente sabe que boa parte da base do Bolsonaro, inclusive, faz parte do governo do Ratinho hoje. Então, como que ele vai se descolar disso? Sinceramente, eu não sei. É um processo que ele vai ter que demonstrar. Nós aqui do Estado, a minha posição, é claro que é compreender esse jogo. Tem a candidatura do Álvaro, que é importante para nós. O Álvaro é uma figura de extrema importância dentro do Podemos. Ele foi o grande articulador da filiação do Sérgio Moro. O Sérgio Moro se filiou ao Podemos muito por conta do apoio irrestrito que o Álvaro Dias deu à Lava Jato ao longo de toda a sua trajetória no Senado, desde o início, mesmo contrariando todos os interesses econômicos que você sabe que a Lava Jato contrariou. Não foi diferente agora com a filiação do Deltan, também é consequência desse apoio que o Álvaro Dias, em especial, sempre deu. Então é claro que o Álvaro tem uma importância muito grande para nós. Mas até por isso, eu continuo entendendo que o melhor caminho seria uma candidatura própria, porque a gente sabe que dentro do governo tem uma série de outras pretensões também em relação à candidatura do Senado, né? E a gente sabe que o governador vai ter muita dificuldade também, né, de unificar toda a base dele em torno de uma outra candidatura que não é
do grupo político mais imediato. Isso que o César Silvestre está chamando a atenção é verdade. Dentro do governo, há nomes que já trabalham, inclusive, correm o Paraná aí numa pré-candidatura ao Senado. É o caso, por exemplo, do chefe da Casa Civil, Guto Silva, que não esconde de ninguém que, se houver a possibilidade, quer e tem o interesse de disputar o Senado. Então, o Guto Silva está correndo e fazendo pré-campanha ao Senado do Paraná. Está no papel dele. E não faço críticas também. Está no jogo. Se não há aliança consolidada, todos aqueles que conseguirem construir a sua candidatura são viáveis, e o Guto está correndo o Paraná. Só que a questão e me parece que essa decisão ela é mais do Ratinho do de qualquer outro político. O Ratinho vai ou não vai entregar, entre aspas, a vaga de senador ao Álvaro? Porque se entregar a vaga de senador ao Álvaro, como vai se comportar o Podemos? Porque não é o presidente que decide, é o partido que decide, né? E é muito importante você colocar isso, Daniel. E eu tenho reafirmado, eu não sou dono do Podemos. Podemos não tem dono. Nós temos 3 senadores, todos eles têm um peso muito grande nesse processo de decisão. Nós temos uma candidatura nacional que, por si só, tem uma relevância muito grande na análise desse processo, né? Claro que tem uma prioridade a viabilizar a candidatura nacional, mas eu tenho sempre reafirmado o meu ponto de vista. Tá? O meu entendimento é esse, que o partido não deveria ficar refém da agenda ou da decisão que não nos cabe. Eu entendo que é uma situação desconfortável a gente ficar esperando o governador decidir, quando a gente tem quadros, tem projeto, tem chapa, tem um candidato a presidente próprio. Não faz, na minha opinião, não faz sentido a gente ficar refém aí de um processo de decisão de um outro partido, de um outro grupo político, mesmo sendo o do governador. Agora, eu também tenho aqui que admitir que dentro do partido há outros entendimentos. Por exemplo, o senador Ouro Visto tem uma relação muito próxima com o governador, que aí já faz todo um trabalho em sentido oposto para fazer essa aliança, para fazer essa aproximação, imaginando que ele levaria aí para a candidatura de Sérgio Moro um palanque estruturado do governo do Estado. Enfim, são posições diferentes, né? Mas eu, claro que, felizmente, dentro do Podemos, tenho essa liberdade de manifestar essa divergência e procurar construir esse projeto. Até porque eu, particularmente, entendo que lá na frente o mundo real vai acontecer. Por enquanto está longe do processo eleitoral, fica aquela coisa, não, vem cá, vamos junto, tem espaço para todo mundo, vem cá. Né? Mas a vida real, quando bater a porta... Eu divido o palanque. Mas como é que faz a hora que tiver que ter uma grande agenda política? Vai estar os dois no mesmo palanque? Vai dividir o palanque para os dois? Vai colocar junto? Vai estar a claque bolsonarista dividindo o mesmo público dos apoiadores do Moro? Que tipo de ambiente a gente está disposto a conviver? Em nome do quê? A gente sabe que quando se acirra o processo eleitoral, os ânimos se afloram, não tem essa história de vem cá, vamos todo mundo junto, tem espaço para todo mundo. Vai ter que se posicionar. Isso tanto é verdade, Luiz. Outro dia o Bolsonaro foi inaugurar uma obra no aeroporto de Maringá e o público era um público bolsonarista, era uma obra do governo federal. E lá estava o governador Ratinho Júnior. Ele foi vaiado e não conseguiu falar. Porque estava diante de apoiadores do presidente Bolsonaro. A hora que a coisa assentar, precisará tomar uma posição. Me parece correto o caminho do presidente do Podemos, César Silvestre Filho, de construir uma pré-candidatura desde já e de não deixar lá para cima do lance, porque também se deixar para depois, aí já era também, né? Nós já sabemos que o Ratinho tem hoje, pelo fato de estar no governo, com toda a máquina, com todo o conjunto de partidos que orbitam ao governo, já tem um favoritismo enorme. Seu partido deixa de procurar construir seu caminho para lá na frente querer reagir, é claro que fica mais difícil, muito mais difícil o processo, mesmo tendo um excepcional cabo eleitoral no Estado, que é o Sérgio Moro. Nós temos todo o interior ainda para trabalhar, a base do partido, divulgar essa ideia, construir essa candidatura para valer, ouvindo os paranaenses, construindo propostas claras que hoje procurem alternativas aos problemas reais que o Paraná hoje está tendo dificuldade de enfrentar. Enfim, trabalhar realmente nesse projeto de candidatura. Para isso tem que ter disposição,
tem que ter entusiasmo no projeto. Eu tenho. Não é novidade, não é uma invencionice minha, porque o Moro agora é candidato a presidente. Eu já fui pré-candidato a governador na eleição passada. Eu me lembro que eu te entrevistei ainda lá na Jovem Pan, quando você estava no Cidadania, né? Exatamente. Procurei realmente construir um plano de governo para aquela disputa. Levei até onde eu pude, só que eu tinha um detalhe, eu era prefeito. Eu tinha que tomar uma decisão de renunciar ao mandato de prefeito em abril. As convenções aconteceram só em agosto. Em abril, naquele momento da renúncia, o cenário todo era muito desfavorável para a construção da candidatura pela inviabilidade de construção de alianças. Porque a gente tinha o Beto Richa saindo do governo, a Cida Borghetti assumindo com o Ricardo Barros, com todo o governo na mão, fazendo uma imensa aliança com todos os partidos possíveis, e do outro lado já tinha a candidatura forte do Ratinho, de um lado, e do Osmar Dias, de outro. A polarização naquele momento, em abril, se dava entre Osmar Dias e Ratinho. E toda a construção de uma terceira via com a Cida no governo. Nunca na minha vida imaginei que Osmar Dias desistiria da eleição, como acabou desistindo em agosto, né? Se eu imaginasse que isso aconteceria, seguramente eu teria levado minha candidatura até o final, porque aí ela se viabilizaria justamente dentro desse campo. Esse calendário eleitoral que existe, né, para quem está em outro cargo, ele é muito desfavorável, porque você tem que tomar uma decisão definitiva 4 meses antes. A gente sabe que em eleição, 4 meses é uma eternidade, né? Muita coisa acontece. Agora eu não tenho mais essa dificuldade de ter que renunciar ao mandato. Eu estou absolutamente livre, né? Vinha trabalhando a minha candidatura para deputado federal, né? Consolidando esse projeto da candidatura de deputado federal. Acredito que teria e tenho viabilidade para isso, mas uma coisa eu te falo, Daniel, eu não faço política para ter cargo, para ter emprego público, para buscar um mandato pelo mandato. Eu já tive um mandato, já fui deputado estadual, fui 2 vezes prefeito. O que me move na política é projeto. É um projeto político para o Paraná, é um projeto que consolida definitivamente o nosso grupo político e o nosso partido, um projeto que oferece uma alternativa a essa disputa entre Ratinho e Requião. É isso que me dá entusiasmo, isso que me faz acordar mais cedo, isso que me faz estudar mais, conversar com as pessoas. O mandato pelo mandato não é algo que me instiga, né? Então eu tenho esse desprendimento, essa disposição de construir esse projeto, mesmo sabendo das dificuldades, mesmo sabendo dos riscos. Eu acredito que a política do Paraná se enriquece com mais um palanque na disputa. Não, e há um espaço, né, para a chamada terceira via. Isso é indiscutível. Se a terceira via vai se consolidar ou não vai se consolidar no Paraná, a gente vai ter que esperar. Mas que espaço para construir existe, isso é inquestionável, né? Porque a partir do momento que há uma candidatura presidencial, o fato de não ter um palanque próprio é meio... não faz muito sentido, né? Deixa eu agradecer muito aqui a presença do César Silvestre Filho ao Jornal da Mercosul. Volte sempre, um abraço. Obrigado, Daniel. Eu agradeço a você, agradeço o Mussi pela gentileza de sempre. Quero aqui reafirmar que nós estamos muito felizes com a candidatura do Moro. Nós acreditamos muito no potencial da candidatura dele. Para nós, paranaenses, é motivo de orgulho o Paraná sendo protagonista da política nacional, com um candidato forte, um candidato que tem um simbolismo tremendo. Eu acredito que todos nós paranaenses ganhamos com isso e devemos nos orgulhar dessa candidatura. E aqui desejar dizer, nós estamos construindo um projeto de candidatura nacional procurando unir as melhores cabeças do Brasil, para a área da economia, para a área do meio ambiente, para a área da educação, para a área da saúde. Então você que tem simpatia, que acredita no Brasil e que acredita que o Brasil não deve ficar refém dessa polarização desse bolsopetismo, né, entre Bolsonaro e Lula, e já imaginar que nós vamos ter que ficar refém a decidir entre um e outro, nos ajudem a construir essa alternativa, e essa alternativa se chama Sérgio Moro, o futuro presidente do Brasil. Muito bem, nós voltamos amanhã com o Jornal da Mercosul a partir das 7 horas da manhã. Tchau, valeu!